Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Momentos com SIAC. Esse nosso quadro que temos feito aqui, onde cada dia nós trazemos um tema novo, um assunto sobre espiritismo, uma lição diferente. Eu tenho feito aqui o estudo do livro Jesus no Lar e hoje eu dou prosseguimento com o capítulo de número 19, que se intitula A Receita da Felicidade. Então vamos lá. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e, clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro, muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma.
Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos do discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Aqui um capítulo que fala de felicidade, né? Jesus pergunta para Tadeu o que ele considera felicidade. E Tadeu aqui ele faz uma longa consideração a respeito da incompreensão das pessoas com ele, né? Ele diz que seria feliz se fosse melhor compreendido pelas pessoas, né? que o acompanham na trajetória da vida, né? Ele diz que ficaria mais satisfeito, mais realizado, se as pessoas não olhassem tanto para os seus defeitos e passassem a olhar mais para suas qualidades, aquilo que ele oferece de bom, as suas intenções principalmente, né? Ele demonstra muita tristeza para as pessoas próximas o julgarem, né, pelos seus erros, pelos seus erros, ao invés de olhar pelas suas intenções de acertar. E todos os discípulos ficam ali acompanhando o que ele vem, o seu relato, e ansiosos pela resposta do Cristo, né? Pela resposta de Jesus quanto a esse tema, esperando que Jesus fosse trazer uma longa lição para Tadeu e para todos eles, mas Jesus ele vem com aquele seu ensinamento que nós já conhecemos muito bem, né? Que é fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito conosco, né? Que é aquela reciprocidade, se a gente pode chamar assim, eu acho que o ensinamento da reciprocidade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que você não quer que façam com você, e principalmente fazer aquilo que você quer que seja feito com você, né? E Jesus, com esse ensinamento, Jesus diz que se eu quero ser compreendido, eu preciso
compreender, né? E é claro que essa mudança no mundo, ela não é simples, ela não é rápida. O mundo não se transforma, não se transformou, não se transforma e não vai se transformar de forma rápida. É sempre um passo de cada vez. E isso é uma construção que depende de todos, né? Não depende de uma única pessoa, né? Todos trabalhando para a mudança no mundo. E ele diz que se o Tadeu fizesse a parte dele, já estaria de bom tamanho, e que se todas as pessoas no mundo fizessem a mesma coisa, esse desejo de Tadeu ele seria atendido, né? A gente vê aqui que Jesus não veio tentar trazer outro ensinamento com relação à felicidade, ou seja, essa noção de felicidade do Tadeu, ela não estava tão fora da realidade, né? Talvez a felicidade, eu não digo a felicidade suprema, né? Essa eu creio que esteja um pouco distante ainda da nossa compreensão, mas uma felicidade relativa talvez esteja dentro disso que o Tadeu disse, né? Com relação à compreensão, né? Quando os seres humanos, quando nós compreendermos que somos irmãos, e quando nós nos respeitarmos e compreendermos uns aos outros, né? Sabendo que não somos perfeitos, não somos perfeitos ainda, mas um dia nos tornaremos, e que todos temos qualidades, mesmo aqueles que cometem algumas falhas graves, eles também têm os seus acertos, né? E se nós passássemos a olhar mais o copo meio cheio do que o copo meio vazio, acho que a gente caminharia mais facilmente, né, para um planeta um pouco mais feliz, né, do que nós temos atualmente, que ainda é um planeta um pouco difícil, né, na questão da convivência, né, uns com os outros. Eu digo pouco, mas estou sendo bem sutil, né? Na verdade, nós ainda temos muitos problemas nesse mundo, e muito disso, né, é por falta de compreensão também, né? Além dos outros problemas que nós temos, né? Então é isso. Então vamos tentando seguir essa lição de Jesus, tentando compreender aqueles com quem nós convivemos, tentando enxergar mais os acertos do que os erros do meu próximo, né? Então vamos agora fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais esse momento, por mais essa lição, e pedindo que permaneça conosco hoje e sempre, que seus trabalhadores do bem estejam ao nosso lado, nos amparando, auxiliando sempre, para que não desanimemos diante das dificuldades e que permaneçamos firmes no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, é isso. Então esse foi o ensinamento, esse foi o evangelho de hoje, né? O evangelho não. Esse foi o nosso Momentos com SIAC de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.